E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Nosso livro é A Colônia do Medo, e aí eu já sei que vocês estão lendo esse livro, é um livro fantástico. Na última aula online, que foi através do nosso Google Meet, eu fiz um quiz com vocês responderam algumas perguntas relacionadas aos personagens do livro e relacionadas ao autor e também sobre a literatura infanto-juvenil. Parabéns à galera que acertou, as pessoas que estiveram ali tentando responder na nosso último encontro no Google Meet. Bem, e hoje nós temos dois momentos importantes. O primeiro momento que eu vou trazer nessa aula é os principais pontos do que acontece nos capítulos que foram para a última leitura, tá? E em seguida alguns pontos que eu percebo na obra, como eu sempre estou trazendo essas referências acerca do livro. Então vamos lá, para que você possa agora compreender um pouco sobre esse resumo, tá? Junto com aquilo que você fez em sua casa. Vamos lá, sexto ano, A Colônia do Medo, autor Tiago Fernandes. Diz assim: a ideia aqui desses capítulos é que de repente os personagens Mariana e Bocão sumiram. O que acontece, né? A turma do 5 estava procurando os dois amigos, porque Mariana se tornou amiga do Bocão e da turma do 5, porque ela também passou pelo mesmo processo que o Bocão, né? Eles estavam vendo coisas. Clarice, quem é Clarice? Clarice é amiga de Mariana, que veio junto com ela de um outro grupo. Ela também estava procurando a sua amiga, né, que havia sumido na hora do jantar. Então todos estavam procurando Mariana e Bocão. Bocão e Mariana corriam sem olhar para trás. Nesse exato momento, os dois viram uma imagem meio que esquisita, digamos assim, e a partir daí eles saíram, correram, né, e entraram em uma porta e ficaram embaixo da quadra, né? Bocão notou um silêncio no espaço e saiu com Mariana. Então eles diziam um diálogo: não, esse é o momento, já dá para a gente sair desse lugar. Quando saíram, avistaram um vulto que se posicionou e ficou estático em frente aos garotos. De onde eles estavam, não se conseguia ver o vulto com clareza. Mesmo com medo, os dois saíram correndo e Mariana olhou para trás e constatou que o vulto estava próximo deles. Correram em direção ao salão, mas o salão estava vazio. Então, para os dois, Mariana e Bocão, eles não conseguiam perceber se existiam pessoas, né? O livro vai dizer que eles não viam. Já os meninos diziam que estavam procurando. Entraram no salão e perceberam que existia algo em cima do telhado. Bocão e Mariana saíram do espaço na corrida ao alojamento. Viram uma figura negra em frente, com uma das mãos ele ajeitava o chapéu. Bocão e Mariana olhavam para aquela imagem, estavam assustados. Nesse meio tempo, não se tinha ninguém nas dependências do alojamento, eles não conseguiam ver ninguém. Bocão jogou uma pedra no ser misterioso e aquela pedra atravessou o ser misterioso, né? Era um fantasma. O ser misterioso olhou para eles e desapareceu, né, naquele exato momento, e eles ficaram com muito medo da situação. Já no alojamento, os amigos ficavam se questionando sobre o que estava acontecendo no espaço. Mariana e Bocão conseguiram chegar ao alojamento e contaram o que havia acontecido. Pareciam que todos tinham sumido. Então, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. De um lado, os amigos da turma dos 5 diziam que eles estavam ali o tempo todo procurando por eles, mas já Bocão e Mariana não conseguiam visualizar ninguém. Então, um livro carregado de mistério, né, de informações importantes, que eu espero que você esteja dando sequência a essa leitura, para descobrir no final do livro qual é o mistério, o grande mistério da Colônia do Medo, de Tiago Fernandes. Então esse foi o primeiro momento da nossa aula, onde eu trouxe o resumo do livro, e nós vamos agora trazer os pontos de grande relevância desse livro. Então, sim, todas as aulas eu estou trazendo esses pontos, essas informações, para que você, além de ler o livro, você consiga ter uma visão mais ampla, tá? Acerca dessa obra, acerca dessa literatura. Então vamos lá falar um pouco sobre os pontos de grande relevância no livro. Primeiro, uma literatura carregada de mistérios em cada capítulo. Então, em cada capítulo, nós vamos estar acompanhando vários
elementos que compõem mistérios. Personagens que se relacionam em todos os capítulos na busca de uma solução. Então, percebam que você acompanha lá os vários amigos que estão na turma dos 5, eles se unem para descobrir de fato, para solucionar aquele mistério que está invadindo aquele lugar. Então, também esse livro é uma aventura carregada de mistérios. Do início do livro até o final do livro, você vai ver a presença de mistério, junto com ele, carregado de aventura. Tá? Vamos lá, outros pontos. Vai envolver um mistério sobrenatural em que a solução não precisa ser lógica. Então, você percebe que nesse modelo de livro, a ideia central é um mistério sobrenatural e que às vezes tem solução e às vezes não. Até agora, no momento, no livro A Colônia do Medo, ainda não se tem uma solução precisa, né? Eles não têm uma resposta, eles estão começando a encaixar as peças e daqui a pouquinho eles vão tentar alguma resposta. Aconteceu com o William, que ele também viu, com a Mariana, que ele também viu, com o Bocão, ele também viu. Foram 3 personagens que tiveram experiências negativas com seres que são de um mistério sobrenatural. Outro ponto que você consegue perceber, existe um livro carregado de emoções e sentimentos. Então, ao tempo todo os personagens estão interagindo um com o outro, né? E o ponto forte é as emoções, sim, né? O cuidado um com o outro, a busca quando o Bocão desaparece ou quando Mariana desaparece, o choro, é perceptível o medo, né? Quando Mariana corre junto com o Bocão e ela olha para trás, ela vê aquele ser sobrenatural, vem o medo, então uma forma de um sentimento. Quando eles estão em frente àquele ser escuro, negro, eles também sentem medo ali. Então Mariana começa a chorar, mas ninguém naquele local consegue perceber o choro dela, consegue ouvir o choro, porque aí sim existe algum tipo de mistério no ar, tá? Então, vamos lá, pontos de grande relevância no leitor. Então, quando eu vou ler esse livro, o suspense chama a atenção por criar uma sensação de expectativa no público, deixando todos nervosos e à flor da pele. Então a gente fica nervoso, querendo descobrir o que vai acontecer. Isso vale tanto para um livro, quanto para um filme, quanto para uma série, né? Então aqui vai falando sobre isso, que vai deixando todos nervosos à flor da pele. Bom, vamos ao próximo ponto. Agora nós estamos falando sobre pontos de grande relevância no leitor, né? Para o leitor. Vamos lá, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar, que diz: o suspense, por vez, chega a ser confundido com outros gêneros literários, como crime e mistério. Mas, se pararmos para refletir, todo livro que envolve um crime ou mistério é repleto de suspense. No nosso livro, que é o caso da Colônia do Medo, ele vai vir carregado de mistério e repleto de suspense. Não existe nele o crime, né? Mas nele vai existir o mistério e vai existir o suspense no primeiro momento, tá? Então, o suspense, por vez, chega a ser confundido com outro gênero literário. Então, trouxe essa imagem justamente para enfatizar, para que você possa estar acompanhando e para que você possa ter as mesmas sensações, né? Aqui de um lugar à noite, talvez muito escuro o ambiente, frio. Então, por aqui a gente já tem uma definição que vai falar sobre mistério e sobre suspense. Na onda desse mistério, na onda desse suspense e na onda do crime, nós vamos ter as obras do Sir Arthur Conan Doyle, com os seus grandes livros de Sherlock Holmes, né? O grande detetive, o grande investigador, imortal no sentido da literatura, já que ele é um personagem e não uma pessoa. Então, se você lê um livro que traz o personagem Sherlock Holmes, você vai estar justamente lendo um livro que tem suspense, mistério e que ele tem um crime e que esse crime precisa ser desvendado, tá? nós estamos trabalhando nessa perspectiva do mistério e nessa perspectiva do suspense. Bem, quando nós falamos dessa perspectiva do suspense, nós estamos trazendo aqui um texto que é um texto claro, cheio de emoções e que a linguagem é de fácil compreensão. Então, é importante
que você perceba isso no livro, tá? Quando você dá continuidade a essa leitura. Então, que você possa se apropriar desse livro, ok? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Nós trouxemos aqui alguns pontos relevantes da obra e outros pontos que são na perspectiva do leitor, tá? Eu, como leitor, eu trouxe os pontos que eu acho interessantes sobre suspense, sobre, como eu falei, repleto de mistérios e algum que vai trazer um pouco do crime, né? Não é o caso do nosso livro, mas eu já falei que é o caso dos grandes livros do nosso querido autor Sir Arthur Conan Doyle, com o seu grande personagem imortal Sherlock Holmes, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.